E aí, pessoal, vamos falar agora da segunda questão do nosso simulado aí do discursiva. Bom, a segunda questão, ele dá pra gente ali duas imagens, tá? E aí, na sequência, ele diz o seguinte: as imagens acima ilustram uma contradição característica de médios e grandes centros urbanos do Brasil, destacando-se o fato de que ambas dizem respeito a formas de segregação socioespacial. Considerando as imagens e seu conhecimento, identifique e explique. Então veja, identifique e explique. Ele quer que você diga primeiro o que está acontecendo e explique isso. São duas coisas em cada resposta. A letra A pergunta o seguinte: duas causas socioeconômicas geradoras do tipo de segregação retratado na imagem 1, e a letra B, o tipo de segregação retratado na imagem 2 e uma causa socioeconômica responsável por sua ocorrência. Bom, vamos começar então com a letra A, né? Ele quer que você diga ali duas causas socioeconômicas que geram esse tipo de situação na imagem, no caso ali na imagem 1. Bom, a imagem 1 que a gente percebe ali é o tipo de habitação irregular, né? São as favelas, aquelas moradias suborganizadas. Quais seriam duas causas responsáveis por esse processo? A gente poderia citar aqui, por exemplo, o êxodo rural que o Brasil viveu das décadas de 50 para frente, a industrialização, que acabou atraindo pessoas para a cidade, mas ao mesmo tempo não conseguiu empregar todo mundo que veio do campo. A gente pode citar como causa aqui nessa imagem também a modernização agrícola, que acabou sendo um fator responsável pela expulsão de pessoas do campo. Isso tudo olhando do ponto de vista histórico, né? E a gente ainda pode citar, nesse caso aqui, o aumento nos últimos tempos do desemprego, da informalidade, ausência de políticas públicas. Então perceba que o Brasil, ao longo da história, ele viveu uma urbanização muito acelerada, né, por conta da modernização agrícola, da indústria. Isso acabou culminando um êxodo rural extremamente acelerado e o nosso cenário socioeconômico não ajuda, né, com a geração de emprego, com políticas públicas. Então tudo isso acaba culminando aí o retrato que a gente tem na imagem 1. Beleza? Bom, já na letra B, ele diz o seguinte, ó: o tipo de segregação retratada na imagem 2 e uma causa socioeconômica responsável por sua ocorrência. Bom, já na imagem 2, o que a gente vê ali é um condomínio daqueles condomínios considerados de alto padrão. A gente percebe que hoje, sobretudo as classes mais altas no nosso país, para fugir da violência, né, dos homicídios e dos problemas característicos da nossa sociedade, vem procurando se refugiar nesse tipo de condomínio. Apesar de ser um direito individual do cidadão morar em condomínios como esse tipo de cenário mostra o aumento da segregação no nosso país, em que os espaços públicos vão sendo cada vez mais reduzidos para espaços individuais, como no caso desse condomínio individual que nós estamos vendo aí de alto padrão. Então a causa, sobretudo, se deve ao número de homicídios, o aumento da violência e consequentemente, o aumento da segregação na nossa área, né, que deveria ser pública e acaba ficando mais em espaços privados. Beleza? Bom, então é isso. No geral, acredito que retratando bem essas imagens, identificando os problemas, era o que a questão pedia para vocês. Tá certo? Obrigado então e até a próxima.